A pergunta é, por que estamos falando sobre motivação no trabalho? É importante a gente conhecer o motivo da nossa ação, né? O que que é motivação? É o motivo da ação, né? Então, é importante a gente conhecer o que que nos motiva. Porque se a gente não conhece isso, como é que a gente vai alimentar isso, né? Como é que a gente vai cuidar dessa motivação? Nossa motivação, ela é uma responsabilidade nossa, faz parte do nosso protagonismo na vida, né? É claro que tem agentes externos que podem contribuir para a motivação, claro que sim, mas, de novo, é aquela mesma história da felicidade. Não adianta ter só agentes externos querendo que você se motive, se você, lá dentro de você, não sabe qual é o motivo da sua ação. Aí a gente não tem como alimentar isso. E, sobretudo, na área da educação, que é uma área tão desafiadora, a gente precisa ter essa consciência e alimentar a nossa motivação o tempo todo. Porque são tantos os desafios que, se a gente não sabe por que que a gente está aqui, por que que a gente faz o que faz, chega uma hora que a gente fala, quero sair correndo, né? Porque são muitos os desafios. Só que, quando a gente tem clareza da nossa motivação, do motivo da nossa ação, a gente consegue viver, a gente consegue reconhecer a nossa realização. Se eu sei por que que eu estou ali, o que que me faz feliz ali, na hora que eu vivo aquilo que me faz feliz, eu consigo reconhecer. E aí eu me realimento dessa energia, né, de reconhecimento, de alegria, de realização. Né? Então, o que a gente sabe, como eu falei, é, né, no máximo 10% do que realmente tem. Né? E aí, toda a nossa motivação, a nossa atitude em relação à docência, em relação a ser professor, né? Aquilo que a gente acredita, né? As nossas crenças, né? Os nossos valores, o nosso posicionamento, tudo isso é influenciado pelos outros 90%. Né? E aí, quando eu falo em inconsciente, eu estou falando de inconsciente coletivo. Existe o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Tá? O inconsciente individual é influenciado pelo inconsciente coletivo. Então, é como se a gente estivesse numa grande bolha, respirando o mesmo ar. Ou seja, né, tudo que o outro pensa, que o outro acredita, tudo que a gente pensa, que a gente acredita, influencia no que o outro pensa, no que o outro acredita. Né? Então, é importante a gente olhar para esse inconsciente coletivo para a gente saber qual é a informação que está vibrando no campo, né, no campo em que a gente vive. A gente vive num campo energético, né? A energia está passando o tempo todo, como o sinal do celular, que está passando o sinal da internet. A gente não está vendo, mas isso não significa que ele não esteja lá. Se não estivesse, a gente nem ia estar aqui. Né? Então, é desse tipo de energia que eu estou falando. Então, tem algumas informações, tem um conjunto de informações, um conjunto de crenças, um conjunto de pensamentos que vai se cristalizando no nosso inconsciente, que vai se tornando verdade. E aí, o indivíduo é influenciado por esse inconsciente coletivo. E quando a gente é influenciado por esse inconsciente coletivo, a gente vai agir, ainda que de maneira inconsciente, de acordo com esse inconsciente coletivo. E aí a gente alimenta esse inconsciente coletivo. Ou seja, a gente não sai desse circuito. Né? Então, tem informações no inconsciente coletivo, que são energias, né, que a gente vai se sintonizando com ela, a gente se conecta com essa energia, né? A palavra tem energia, o pensamento tem energia, né? É vivo, ele pulsa, né? Basta você pensa numa coisa num momento de felicidade, ele vai modificar toda a estrutura do seu corpo em termos de sensação, de produção hormonal. Pensa num momento de tristeza, você vai sentir aquela tristeza. Entende o que eu quero dizer com o pensamento tem energia? Né? Então, aquela informação do inconsciente coletivo está vibrando, ela nos influencia. Aí a gente vai agir de maneira inconsciente de acordo com aquele inconsciente coletivo. O que existe no inconsciente coletivo sobre ser professor? Quais são as informações que rodam no inconsciente coletivo sobre ser professor? Tem muitas informações, mas eu peguei aquelas que mais impactam na nossa motivação, tá? Então, professor não é valorizado, professor ganha mal, professor trabalha demais, professor é desrespeitado pelos estudantes. Essas informações
elas estão vibrando no campo. É como se a gente respirasse essas informações. Então, mesmo que você não acredite nisso, mesmo que a sua realidade seja um pouco diferente disso, mesmo assim, você é inconscientemente influenciado por essas informações. Então, ainda que de maneira inconsciente, a gente embarca nessa. E aí a gente reclama, a gente reclama, né? O que é reclamar? Clamar novamente. Então, a gente clama, reclama, clama de novo. E aí a gente vai alimentando esse inconsciente. E aí a gente não sai do lugar. Porque tem uma informação inconsciente que nos influencia, a gente age de maneira inconsciente de acordo com essa informação, e aí a gente fica alimentando esse campo. E aí tudo isso vai virando cada vez mais verdade. Já é para muitas pessoas. Já é. Por quê? Porque a gente foi alimentando esse campo de maneira inconsciente. Então, não tem culpa. Não tem, né? Tem autoconhecimento. Tem ganho de consciência. Tem você perceber que essa informação é a informação que vibra no campo e quer queira, quer não, essa informação vai te influenciar, né? Então, quando eu ganho consciência sobre isso, já eu sei que isso, né, que isso está rodando. Então, o que eu posso fazer, né, para fazer a diferença aí? Certo? Então, é essa informação, gente, que está lá vibrando, né? O que a gente... Então, cada vez que a gente repete essa informação, cada vez que a gente reclama sobre isso, a gente não está contribuindo para a solução, para a mudança. A gente está contribuindo para a manutenção do problema, para a manutenção da dor, porque isso é uma dor, né? Então, em vez de reclamar sobre isso, e eu não tô julgando, dizendo que vocês falam isso. Isso está no nosso inconsciente coletivo. Mesmo inconscientemente, a gente repete isso. Por quê? Porque é mais forte que a gente. A gente não tem controle sobre o nosso inconsciente, até saber que ele está lá, né? Então, sabendo que essa informação roda, cara, é cortar esse fluxo. Então, em vez da gente reclamar, clamar de novo e contribuir para o fortalecimento desse campo, o que a gente pode fazer olhando para o problema, para a questão, o que a gente pode fazer para ir na outra direção, para romper né, para transformar esse padrão. E aí, uma das coisas, né, que mais pega aqui é, professor não é valorizado, né, a questão do valor. Como é que a gente modifica essa questão do valor? De novo, de dentro para fora, né? Como é que a gente se conecta com o valor? Vibrando o valor. E aí a pergunta é, você sabe qual é o seu valor? Você vibra no seu valor? De novo, isso tem a ver com autoconhecimento profundo, tem a ver com o inconsciente coletivo. Porque a gente fica querendo que o valor venha de fora. O valor não vem de fora enquanto ele não vier de dentro. Isso é lei universal, né? Pra gente, é lei da sincronicidade, lei da sintonia. Eu me sintonizo aqui fora com o que está acontecendo aqui dentro. Se aqui dentro eu não reconheço o meu valor, ainda que por força do inconsciente coletivo, aqui fora ninguém reconhecerá, porque eu não estou vibrando.